Então, nessa primeira parte, essa primeira parte, né, da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos gerais, tá? Então, esse comecinho ele é meio arrastadinho, mas a gente precisa comentar, precisa definir as coisas para todo mundo ter isso na cabeça. Até porque eu não sei o quanto que vocês gostam de ótica. Bom, aqui o que a gente não vai falar da luz. Esse é o primeiro slide. A luz, definir luz é uma coisa bastante complexa para a física, desde sempre. Porque existem modelos que consideram a luz onda. Então a gente vai falar sobre luz lá na ondulatória. Porém, existem modelos que consideram a luz partícula. Né? Basta a gente reportar ao modelo de Newton. O modelo de Newton é um dos modelos mais célebres de luz. Ele acreditava que a luz eram corpúsculos. Né? Essa ideia ela ficou abandonada durante uma boa parte do desenvolvimento científico, né? Principalmente depois que os caras conseguiram provar que a luz era uma manifestação eletromagnética. Só que, curiosamente, essa ideia da luz partícula, ela volta à discussão quando Einstein descreve o modelo fotoelétrico. Né? Ele atribui à luz um caráter corpuscular e não só isso, né? Ele apelida a partícula de luz de fóton. Então não dá para a gente entrar nessa discussão do que é a luz. Por que não? Porque os dois modelos são importantíssimos. O modelo proposto por Newton, ele vai se pautar toda a ótica geométrica. Então, por exemplo, para você entender o conceito de sombra, você acredita que a luz se propaga como um raio. Então, tenta imaginar que a luz é uma metralhadora de fótons. Tá? Esses fótons, quando fazem sombra, estão apresentando um comportamento de matéria. Né? Por que existe sombra? Porque uma parte da luz é bloqueada e a outra passa. Então você pode dizer que aquilo é um corpúsculo. Então, dentro da ótica, a luz ela tem esse caráter meio corpuscular. A gente não vai falar de frequência, a gente não vai falar de comprimento de onda, a gente procura não entrar muito nessa discussão. Embora, quando a gente fale de cor, quando você aborda o conceito de cor de um corpo, você está, na verdade, falando disso indiretamente. Tá? Então, isso aqui, esse espectro que a gente está vendo na frente da gente aqui, o espectro contínuo da luz, ele se refere a uma faixa de frequências perceptível aos nossos olhos. Isso é o espectro contínuo da luz. Tá? O que a gente vai analisar na ótica é como esse espectro se manifesta na formação de imagens, na formação de fenômenos ópticos. Né? Um fenômeno óptico muito comum, que aqui em Cuiabá é bem frequente, porque é quente, é quando você está andando numa estrada e você olha bem no horizonte da estrada e você vê o asfalto meio molhado, assim. Né? Esse efeito óptico é bem louco. A gente vai falar sobre isso, então a gente vai considerar que a luz são corpúsculos. Tá? Faixas acima e abaixo desse espectro, a gente não enxerga. São manifestações ondulatórias, a gente tem aparelhos que detectam elas, ultravioleta, o infravermelho, enfim, mas a gente não consegue observar. Tá? Beleza. Em se tratando do nosso modelo, a primeira coisa que a gente tem que explicar é como a luz se propaga. Né? Já que nós vamos falar sobre isso, sobre os eventos. Então, o modelo que a gente adota para propagação da luz, ele é bastante simples. A luz se propaga por meio de raios. Tá, o que é um raio de luz? É um feixe de luz. Na verdade, um feixe seriam vários raios juntos. Né? Então, e aqui tem uma questão muito curiosa, assim, bem antiga, né? Essa questão da luz, ela, como eu falei para vocês, incomoda desde sempre. Durante muito tempo acreditava-se que você enxergava os objetos porque raios sairiam dos seus olhos até o objeto. Já existiu essa ideia entre as pessoas que estudavam isso. Mais filósofos, né, na Grécia Antiga. A gente sabe que não é assim que acontece. Quer dizer, a luz, ela pode vir aos seus olhos. Para que você veja um objeto, ela tem que chegar aos seus olhos. E ela vai chegar por meio de raios. Esses raios são desenhados dessa forma que vocês estão vendo aqui, né, por semi-retas, né, segmentos de retas. Tá? Espera só um pouquinho. Ah, tá, beleza. Achei que tivesse alguém pedindo para entrar aqui. E a setinha, ela indica o sentido de propagação.
Tá? Então, a gente vê um objeto emitindo luz até os olhos. Esse objeto, ele é uma fonte de luz, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Ela pode ser primária ou secundária. No caso da flor que vocês estão vendo, ela é uma fonte de luz secundária. Ela precisa de uma outra fonte para que ela emita essa luz. Né? Então, o mecanismo é bastante simples. Uma fonte de luz joga a luz em cima da flor, a flor reflete essa luz, e note que ao refletir ela não reflete todas as cores, e esses raios de luz prosseguem então até os seus olhos. Tá? E aí tem todo o sistema da ótica da visão. Beleza? Tranquilo? Podem tirar prints se quiserem, apesar de que eu mandei os slides para vocês, né? A teoria desse assunto é relativamente curta, tá? Não tem muito problema. O problema é mais na hora de desenhar. Qual a característica desses raios? Como eles são? Onde vivem? O que comem? Os raios são classificados em 3 categorias. Né? Quando eles se juntam, forma-se então feixes. Esses feixes podem ser divergentes, convergentes ou cilíndricos. Tudo vai depender do evento que você está analisando. Então, por exemplo, nesse primeiro slide aqui, nessa primeira fotinho da vela, você pode imaginar que a vela é uma fonte pontiforme de luz. Esse pontinho dela aqui, ó. Então, esse pontinho está emitindo raios em todas as direções. E esses raios, naturalmente, se afastam, se espalham, né? Esse espalhamento é chamado de divergência. Tem lentes que fazem isso, não é? As lentes divergentes fazem isso, tá? Que é usado para miopia e tal. Alguns aparelhos concentram raios. São concentradores de raios. Tá? Como, por exemplo, esse tipo de lente aqui, a tal da lupa. Quando os raios incidem nesse aparelho, eles se concentram num ponto. Né? Vocês já devem ter, não sei se já tentaram ou já viram alguém pôr fogo em papel, em palha, com uma lupa. Né? Aliás, aí, só uma curiosidade, que quando eu vi, eu fiquei falando, nossa, que legal. Sabe por que foco chama foco? Porque foco vem do latim focus, que significa fogo. Que é o ponto onde se concentra os raios da luz. Então você consegue gerar fogo aqui. Então, esse é um raio convergente, um feixe convergente. Tá? E existem os feixes, que a gente vai chamar de cilíndricos, como se fossem canhões do Batman, chamando, né, a mulher do Batman chamando ele para passar pedindo para passar na padaria antes de voltar para casa. Vocês já viram esse meme na internet? É uma coisa do Batman, assim, ele olhando, né? Amor, traz pão antes de voltar, quando chegar em casa. Esse é um feixe cilíndrico, você imagina um canhão de luz, tá? Beleza? Tranquilo, nada de especial em relação a isso. Hoje, a gente não vai trabalhar muito com essa questão de convergências e divergências. Como eu falei para vocês, é espelho plano, então é mais sussa. Tá? Beleza. Print. Aqui eu tenho 3 fotinhos também para ilustrar as regras do jogo, né? Como eu digo. Então, assim, o nosso modelo, para entender ótica, é assumir que a luz é meio que corpúsculo. Né? Dane-se que é frequência, não tem nada disso. Dentro dessa premissa, existem 3 princípios que a gente vai adotar, na verdade, para você desenhar coisas. Então, toda vez que você for desenhar uma imagem num espelho plano, num espelho esférico, numa lente, uma refração, você vai seguir certas regras. Então, a primeira é a propagação retilínea da luz. Tá? A propagação retilínea da luz ela é importante, esse princípio, justamente para explicar o fenômeno da sombra. Né? Se a luz conseguisse fazer curvas, você não viria uma sombra, como a gente vê, né? Desde escala micro até os eclipses e tal. Beleza? E aí, só um comentário para vocês entenderem como, mesmo a física não é tão exata quanto a gente fala. Quando Einstein descreve o evento da relatividade, a história da curvatura do espaço-tempo, ele consegue, a partir de
um trabalho em conjunto com astrônomos, observar e medir a curvatura da luz quando esta luz passou próximo ao Sol. Ele conseguiu capturar a luz proveniente de um planeta que estava situado atrás do Sol, do outro lado do Sol, e ele percebe, com aparelhos de instrumento, óbvio, né, que a luz sofre uma curvatura. Né? Então percebam que dentro da física clássica isso não acontece. A luz caminha em linha reta. A física moderna vai lá e consegue observar. E com essa observação, por que essa observação ela ficou famosa? Porque ele consegue provar que aquilo que ele estava falando sobre a tal da curvatura do espaço-tempo se concretizava. Ela era tão acentuada próxima ao Sol que ela conseguia capturar a luz por gravidade, né? Aquilo que o Newton chamava de gravidade, o Einstein vai dizer, olha, não, isso não é gravidade, não é uma força, é uma curvatura do espaço-tempo. E a luz acaba seguindo aquela trajetória. Tá? Outro princípio que a gente usa muito na história dos espelhos é a reversibilidade. Né? Então, tipo, a mulher está olhando no espelho e nós estamos olhando ela e ela está nos olhando. Então, o que acontece? Os raios de luz saem da mulher, refletem no espelho e chegam até meus olhos. Mas ela também está me vendo, porque os raios saem de mim, batem no espelho e voltam. Né? Esse princípio da reversibilidade da luz. Beleza? E o princípio da independência, eu coloquei aquela foto do tipo de sabre, daquele sabre de luz do Star Wars, né? Aqui você vê a ilustração do que é o princípio da independência, né? Quando os raios, quando feixes de luz se cruzam, não há interação entre essas ondas, ou essas coisas que chamam-se luz. De tal maneira que o raio entra e sai do mesmo jeito, né? É que a gente já não tem mais essa ideia tão inocente, né? Porque a gente já estudou tal, mas geralmente o aluno tende, quando o aluno nunca viu esse assunto, ele tende a perguntar, mas não vai se misturar a luz? Não, a luz não se mistura. Não existe esse tipo de comportamento, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala que os feixes de luz são independentes, tá? Qual a importância disso, né? Você vai cruzar raios com frequência quando for desenhar isso nos espelhos. Né? Vou ter que cruzar um raio, tem 2 raios incidentes aqui, beleza, cruza e segue o jogo, continua andando aí, tá? Beleza. Tranquilo até aqui. Próximo, podem printar. Antes da gente entrar no comportamento óptico, vamos falar um pouquinho sobre a grandeza ano-luz. Né? Em alguns exercícios de ótica, principalmente na parte introdutória, aparecem questões, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, né? Imaginem se nós, de repente, apagássemos o Sol. Se nós apagássemos o Sol de uma hora para outra, quanto tempo nós teríamos de luz na Terra ainda? Né? Para a gente pensar nesse raciocínio, a gente precisa pensar numa situação muito fundamental, que é qual a velocidade com que a luz se propaga? Né? Então, essa é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Aliás, essa pergunta é muito importante para a história da física, justamente porque foi o primeiro incômodo do Einstein para conseguir desenvolver a teoria da relatividade. Por que a luz se propaga naquela velocidade? Por que nada é mais rápido que ela? E outra, e se eu estivesse andando nessa velocidade, como seria o mundo para mim? Né? Baseando-se nessas perguntas, ele meio que construiu a teoria. Bom, então a velocidade da luz no vácuo, a gente não vai entrar muito nesse mérito por conta do índice de refração, né? Mas a velocidade da luz no vácuo, que a gente costuma representar pela letra C, né? A letra C, ela vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá? Por que a grandeza ano-luz é importante? Né? Primeiro é interessante a gente sempre guardar que ano-luz, porque essa expressão ela bagunça a tua cabeça. Né? Por exemplo, quando eu falo metro, legal. Metro é uma grandeza de espaço, né? De posição. Segundo, uma grandeza de tempo. Agora o cara vem falar ano-luz. Peraí, ano é unidade de tempo.
E luz, o que que é? Né? Luz é a unidade da velocidade da luz. Tá? Então, se a gente lembrar que velocidade é deslocamento por tempo, eu posso entender que deslocamento é velocidade vezes tempo. Tá? Beleza, então veja só. Se eu pegar um corpo, colocar esse corpo na velocidade da luz e deixar esse corpo viajando por um ano, ele vai andar uma distância d, não vai? Essa distância d vale um ano-luz. Um ano-luz. Tá? Esse ano-luz, ele tem algumas restrições, óbvio, né? Primeiro, a velocidade da luz é no vácuo. Segundo, é um ano de que planeta? Da Terra. Porque, gente, essa medida ela tem fundamental interesse na astronomia. A gente não calcula distância em ano-luz aqui na Terra. É muito grande. Depois a gente pode até calcular aqui a distância. Mas ela é muito grande. Imagina a luz andar um ano, cara. Ela vai andar pra caramba. Então, só que do ponto de vista astronômico, quando você vai, por exemplo, falar de galáxias, de corpos que estão a bilhões de anos-luz, percebe como a coisa vira diferente? Tá? Ok? Então, ó, quanto valeria esse ano-luz em metros? Como é que eu faria essa conta, né? Um ano-luz em metros. Então, a distância seria, se eu pensar na luz no vácuo, né, 3/10, vezes. Porque isso aqui tem metro por segundo, hein? Agora eu vou pegar um ano em segundos. Então, são 365 dias. Cada dia com 24 horas. Cada hora com 60 minutos. Cada minuto com 60 segundos. Isso aqui vai dar um ano-luz, tá? Eu me recuso a fazer essa conta. Não tô brincando, vamos fazer. Bota tudo em potência de 10 aqui, ó. 3/10 vezes 3,65 vezes 10 ao quadrado vezes 2,4, 10 a primeira, vezes 60 vezes 60 dá 3.600. 3,6, 10 ao cubo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Mano do céu, que coisa linda. 3 vezes 3,65 vezes. Alguém, por favor, VAR. Quem está no VAR hoje? Ó, já errei aqui. Ó, já me corrigi aqui. 3 vezes. Tá? Tem que ter VAR aí, hein? 2,4 vezes 3,6. Olha, os números deram 94,6. Aproximadamente. 4,6. Tá? Isso. 608. Agora as potências, né? 10 a oitava, 10 a décima. Peraí, estão chamando aqui o VAR. Gol do Vasco. Eu sabia que você ia falar sobre isso. Eu tava só esperando. Tava só esperando. Vezes 10 a oitava, 10 a décima, 10 a décima primeira, 10 a décima quarta metros. 10 a 14 metros. Tá aí. Tá? Ou, se quiser, né, 9,46, 10 a 15, aproximadamente 10 a 16, assim, fazendo uma conta bem grosseira, aproximadamente 10 a 16. Tá? Vamos arredondar bem grosseiramente? Tipo de vestibular, né? 10 a 16 metros. Porque eu acho que fica mais fácil de não você memorizar mesmo, né? Não que você precise memorizar isso, tá? É muito metro, hein? Vamos combinar que é muito metro. É muito metro. Tranquilo. Outra coisa, né? Só para essa expressão ano-luz, né? Ela é bem complexa de entender, assim, se você não pega a ideia. É que nem espaço-tempo, né? Até hoje eu não entendo o que significa espaço-tempo. Né? Tipo, eu olho, eu leio, escuto, não sei o que é. O
que é espaço-tempo? Não é o espaço, nem o tempo, nem as duas coisas ao mesmo tempo. É muito estranho. Tudo bem, podem tirar print para nós seguirmos então a nossa parte de ótica. Bom, consequência imediata da propagação retilínea da luz. As sombras e as penumbras, tá? Aqui a gente vê uma imagem de uma tela. Essa tela, peraí, gente, desculpa, fui pegar uma coisa e acabei pegando outra. Essa tela, ela está projetando a sombra de um objeto que está à frente dela, tá? Bom, essa sombra, ela tem uma característica especial, por quê? Porque você vê que não tem penumbra aqui em volta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da penumbra. A sombra acontece toda vez que a fonte de luz é pontiforme. Então, o que acontece? Essa fonte, ela vai emitir feixes divergentes, não é? Raios divergentes, tá certo? Os raios que vão incidir aqui não vão passar. Isso aqui é uma superfície opaca, tá? É uma superfície opaca. E aí você forma a figura projetada, só que a figura é muitas vezes maior do que o objeto. E essa é a pergunta padrão do assunto, né? Ah, eu quero calcular, por exemplo, ele fala assim, olha, esse disco, ele tem um diâmetro D. Quantas vezes vai ser maior o diâmetro da sombra projetada? Né? E aí começam as observações geométricas, né? Essa figura que vocês estão vendo aqui, né, desenhadinha, ela é chamada de cone de sombra. Cone de sombra, tá? Se eu imaginar esse cone de sombra numa visão plana, você tem aqui dois triângulos, tá vendo? Ó? Você tem um triângulo grandão, tá? E tem um triângulo pequenininho, tá? Esses dois triângulos, o grandão e o pequenininho, eles são semelhantes. Então vamos imaginar uma situação assim, olha. Eu tenho aqui o diâmetro desse disco, eu vou chamar de Dzão. E o diâmetro desse disco eu vou chamar de Dzinho. Tá? Outra coisa importante, o tamanho, e isso vocês vão imaginar de forma bem tranquila. Vocês concordam que o tamanho desse disco de sombra, ele vai depender da posição da luz em relação ao objeto? Por exemplo, o que acontece com o tamanho dessa sombra se eu aproximar a luz? O cone vai abrir, não vai? E aí a sombra fica maior. Se eu afasto a fonte de luz do objeto, o cone fecha. Ele vai ficando mais estreito. Então, a relação entre os diâmetros aqui das sombras, os tamanhos das sombras, ela vai depender muito dessa relação da distância da fonte até o objeto e da distância até a parede. Né? Então, você regulando essas distâncias, né, vocês certamente já brincaram disso quando não tem luz, você acende uma vela e fica brincando de fazer bichinho na parede. E você percebe que quando você aproxima a tua mão da vela, o bichinho fica enorme. Porque o cone de sombra abre. E aí você projeta uma baita de uma sombra. Né? Quando você afasta a tua mão da vela, o cone de sombra fecha. E aí fica uma sombrinha, inclusive, mais nítida, né? Porque ela vai perdendo a nitidez também. Depois a gente explica por que isso acontece. Então, ó, vamos usar umas medidas aqui para a gente brincar. Ó. Vamos chamar a distância da fonte até a tela de Hzão. Hzão. E vamos chamar a distante da fonte até o anteparo de Hzinho. Tá? Então, daqui a gente pode tirar uma forma de raciocínio que é super útil para exercício, tá, gente? Né? Percebeu que você tem uma fonte pontiforme. Ela está iluminando lá um objeto. E aí tem uma região de sombra. Você consegue estabelecer a relação entre essas medidas. Né? Então, se o triângulo
pequenininho, este triângulo aqui, ó, ele é semelhante ao grandão, significa que eles têm medidas proporcionais, não é? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que Hzinho está para Hzão, assim como Dzinho está para Dzão. Pronto. Às vezes ele fala assim, olha, calcule a distância da fonte até o anteparo, por exemplo, sabendo que a sombra projetada é 3 vezes maior. Então ele já te deu a relação. Ah, se a sombra projetada é 3 vezes maior, então isso aqui é 1 para 3. Tá? Tudo bem? Beleza? Isso é um caso de sombra. Ou que a gente também chama de umbra, né? Umbra. Tá? Agora, podem tirar print. Tem vezes em que nós observamos, e nós observamos isso com muita frequência no nosso dia a dia, que as sombras, elas não são sombra, sombra, sombra. Ela é meio borrada, ela tem uma região de menor luminosidade, mas não tão escura quanto a sombra, que é o que a gente chama de penumbra. Tá? Quando é que acontece penumbra? A penumbra acontece quando o objeto ele é iluminado não por um pontinho só. Então, antes, eu vou voltar um pouquinho aqui, por gentileza. Ó, antes você tinha só um pontinho emitindo raios. Certo? Pela própria característica da fonte, não tem como formar penumbra. Quando essa fonte ela é muito grande, ela vai emitir raio por muito mais direções, mais afastados, né? Eles não são raios que partem de um único ponto. Então, olha o que acontece. Acontece você ter uma região de sombra, que é onde você tem a menor incidência de luz. Tá? Aqui, nenhum raio de luz dessa fonte consegue chegar. Pode ver. Se você, a não ser que você queira dobrar o raio, né? Tipo, você quer brincar de espaço-tempo com ele. Mas se você seguir a ideia de propagação em retilínea, você não consegue botar nenhum raio aqui. Então aqui é a região de ausência de luz. Acontece que, como a fonte ela é grande, a gente vai observar em volta dessa região uma região um pouco escurecida. Não tão escura quanto a sombra. Por quê? Porque aqui batem alguns raios. Você nota, por exemplo, que eu consigo fazer alguns raios saírem dessa fonte e baterem aqui, ó. Eu consigo projetar alguns raios, eles vão passar bem rente aqui, ó. Tá? Então a diferença da sombra para a penumbra é basicamente essa, tá? As penumbras, elas são conseguidas quando a fonte de luz, ela é um objeto extenso, tá? Então, ó, penumbras ocorrem quando a fonte de luz é um corpo extenso. Como, por exemplo, o Sol, né? Tem um exercício, eu acho que tem, não sei se tem aqui, não sei se eu cheguei a separar, mas na lista, na parte de exercícios de casa tem, que você consegue calcular o tamanho dessa penumbra, tá? Mais ou menos usando semelhança de triângulo, só que geralmente os exercícios desse assunto são mais complicados, tá? Mas tem lá na lista, vocês vão se deparar com isso, beleza? Bom, então só fazendo uma ponte, né? O conceito de sombra e penumbra, ele só é explicado a partir do momento que você garante que a luz se propaga em linha reta. Qual é o evento mais marcante relacionado à sombra e penumbra que pode aparecer em vestibular? Pode aparecer questõezinhas mais simples, como a gente vai ver até na aula, no exercício de sala, né, que falam, eu quero determinar a altura de um prédio e eu faço uma semelhança por sombra. E tem os eventos astronômicos, que são os eclipses. Né? Então, vamos falar sobre eclipse. Aqui eu coloquei duas fotinhos.
Eu queria que vocês dessem uma olhada nas duas e me dissessem qual delas você tem eclipse do Sol e eclipse da Lua. O eclipse do Sol é quando você olha para cima e vê o Sol escondido, né? Eclipsar significa estar atrás. E o eclipse da Lua é quando a Lua está escondida, né? Então a coisa funciona assim. Por conta dos movimentos de translação da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que é bem legalzinha para entender isso. Ocorre que, dependendo da época do ano, esses três corpos podem estar alinhados, vamos dizer assim. E aí você tem dois alinhamentos possíveis, né? O alinhamento aqui de cima é um alinhamento Sol, Terra, Lua. Tá? O Sol é um corpo extenso de luz. O Sol é um corpo extenso de luz. Tá? A Terra é um corpo muito menor que o Sol. E a Lua nem se diga, né? Tá? Então, o Sol, ele gera na Terra, ou melhor, aqui atrás da Terra, uma região de sombra, que está delimitada aqui. E aqui tem uma região de penumbra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa região de penumbra. Tá? Quando a Lua entra dentro do cone de sombra, a gente tem o eclipse da Lua aqui. Então você olha aqui e não enxerga a Lua. Tá? Esse eclipse da Lua ele vai acontecer em algumas situações específicas. Tá? Numa fase da Lua. Daqui a pouco a gente comenta isso também. Tá? Então isso aqui é um eclipse de Lua. Aqui acontece o mais interessante, né? O mais difícil da gente observar. Né? Vocês sabem por que é mais difícil observar o eclipse do Sol do que o da Lua, gente? Vocês imaginam por quê? Tem várias razões, na verdade, né? Mas tem uma que é bem fácil de você perceber pelo desenho. O tamanho, exatamente. Gente, quando ocorre o eclipse solar, o que acontece? O Sol é uma fonte extensa de luz, enorme. A Lua é um corpinho muito pequenininho e a Terra é bem maior que a Lua. Então, o que a gente observa aqui, ó, bem aqui, é um cone de sombra e uma região de penumbra. Então, o que acontece? Se a pessoa estiver aqui, ela vai ver o eclipse total do Sol. Olha a probabilidade, pensa na superfície inteira da Terra. Qual a probabilidade de você conseguir ver o eclipse? Percebe como é difícil? O total? Uma outra área maior até consegue ver o parcial. O Sol ele fica meio escurinho, meio... Por quê? Porque você está vendo, na verdade, a região de penumbra. Tá? Pode acontecer o parcial aqui e o total aqui. Por conta dessa escala de tamanho dos corpos, é que a gente tem essa maior dificuldade para enxergar o eclipse solar. Né? E o eclipse solar foi justamente o evento que o Einstein precisava para conseguir ver o raio de luz dobrando. Né? Ele conseguiu detectar quando aconteceria o eclipse, e ele tentou 3 vezes, na verdade. As 2 primeiras não deu certo, por várias contingências. Na primeira deu merda, na segunda o eclipse estava sendo feito estava sendo observado na União Soviética, quando começou a Segunda Guerra. Então os caras foram presos, foi mó rolo. E na terceira eles conseguiram. Acho que foi no Chile, se não me engano, no observatório lá. Porque o que acontece? Ele precisava, para conseguir ver o raio dobrar, ele precisava estar numa região onde o Sol ficasse tampado. Por quê? Porque a luz do Sol ia cegar os aparelhos. A luz do Sol ela é tão intensa que os aparelhos não conseguem... O planeta que ele estava aqui tentando detectar, não era um planeta, era uma estrela. Ela estava mais ou menos aqui, ó. Então, o que acontecer, pela teoria dele? O raio de luz ele se propagaria em linha reta até chegar no Sol. Quando ele chegasse perto do Sol, por causa da distorção do espaço-tempo, o raio deveria fazer isto. E bater aqui. Bater aqui.
E aí o aparelho, ele conseguiria ver o planeta numa posição aparente em relação à posição real. O aparelho mediu esse ângulo aqui, ó. E a teoria da relatividade foi confirmada quando ele provou que, de acordo com a massa do Sol, por conta da distorção do espaço-tempo, ele conseguiria deformar o raio exatamente nesse ângulo. E aí ele consegue provar que aquilo é verdade. Então há uma dobra no espaço-tempo mesmo. Há uma deformação, tá? Então o eclipse ele foi bem importante para a teoria da relatividade. Tranquilo? Aqui eu vou colocar do lado 2 desenhos que eu acho que vão ajudar vocês a entender melhor. Não, cara, é um negócio, gente, eu juro por Deus, eu me sinto um pedaço de carne na Terra. Porque, tipo, eu não contribuo pra nada, velho. Olha o que esse cara fez. Olha a ideia do maluco. Né? Tipo, é genialidade pura. Né? Fora a questão da matemática, né, que tá envolvida na história. Ele era muito foda. Olha, que físico. Aquela piada estúpida. Que físico. Olha só, gente. É como diz o Clóvis, né? O Clóvis de Barros, ele fala isso. Meu, o cara teve que tirar aquilo do nada. A gente só tem que entender o bagulho, né? Ele até fala do Pitágoras, ele fala assim, pô, o Pitágoras descobriu lá, né, que a hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Você só tem que aplicar o negócio, velho. Só isso. Ah, é legal, né? Tipo, a gente olha para essas pessoas e fala, graças a Deus existem essas pessoas no planeta, né? Senta lá e entende essa porra, exatamente. Eu não vou nem fazer xixi, eu vou entender. Ó, o que rola aqui, galega? Aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Peraí. Eu vou tentar traçar um raio aqui, ó, mais ou menos reto. Para vocês perceberem uma coisa. Como é que a gente consegue descobrir regiões de sombra e penumbra? Olha a dica. Perceba que o próprio desenho, ele pegou 2 raios das extremidades do Sol e traçou eles formando o cone de sombra, não é? Ó? Tá? Então, esse raio aqui, ele forma... Peraí, deixa eu pegar o apontador que for mais fácil. Esse raio aqui, junto com esse, formou o cone de sombra. Então, quando a Lua estiver passando por aqui, ó, se acontecer um alinhamento Sol, Terra, Lua, e a Lua estiver passando por aqui, você vai ter um eclipse total. Só que, se eu traçar um outro raio daqui, indo para cima, ó, de tal maneira que dessa extremidade eu vou traçar 2 raios. Um para a borda de baixo e um para a borda de cima. Tá vendo? Tá vendo essa região aqui, gente? Ó? Isso aqui é a região de penumbra. Então, quando a Lua passar por aqui, a gente chama de eclipse penumbral. Que ele tipo, é um eclipse parcial. Tipo, a Lua fica meio escurecida também. Tá? Ela está passando numa parte onde tem menos luz. Aqui é o eclipse total. Eu também posso traçar um raio daqui, ó, para baixo. Quer ver? Bora traçar. Ó. Aqui, ó. Aqui. Bem tosquinho. Isso aqui, então, é a região de penumbra, ó. Tá? Beleza? E aqui a figurinha do Sol. Do eclipse solar. Beleza? As regiões B, que vocês estão vendo aqui, são as regiões de penumbra. Ó, a mesma coisa, ó. Eu tracei 2 raios. Um para a borda de cima da Lua e outro para a borda de baixo da Lua. Daqui a mesma coisa. Um de borda de cima e outro borda de baixo. Quando você traça 2 raios, você consegue achar as regiões de sombra e penumbra. Aí você entende, por exemplo, por que se o objeto fosse um ponto, não aconteceria isso. Você não consegue desenhar penumbra quando a fonte de luz, perdão, eu falei objeto errado. Quando a fonte de luz é um ponto, ela não consegue gerar as regiões de penumbra. Tá bom? O que eu acho mais legal na ideia, na história do eclipse, né? É que para que aconteçam os eclipses, esses eclipses eles ocorrem em determinadas fases da Lua, né?
Então, eu ia pedir para vocês tirarem print para eu passar para o próximo slide aqui. Ó, peraí, eu vou desenhar nesse aqui, ó. Ah, não, já desenhou, já não precisa. Aqui. Esse aqui é o desenho que eu acho bem legal. Então é assim, eu tenho o Sol, tá? Esse plano grandão aqui, ó, é o plano onde está a órbita da Terra. Então a órbita da Terra ela tem uma trajetória, que não é exatamente uma circunferência, né? Mas ela está dentro de um plano. Pensa que ela está presa num plano. Tá? Ela não sobe nem desce em relação a esse plano. Tá. A órbita da Lua ela é levemente inclinada em relação à da Terra. Então o plano da Terra está assim, da órbita da Terra, o da órbita da Lua está meio assim. Então a Lua ela passa assim no horizonte, ó. Ela faz isso no horizonte, tá? Beleza. E tem duas fases da Lua que são interessantes para a gente analisar a questão do eclipse, tá? A fase de Lua cheia e a fase de Lua nova. Então, antes da gente falar dos eclipses, eu queria que vocês tentassem me dizer qual que é a definição de fase de Lua cheia e Lua nova, né, do ponto de vista astronômico. As partes que o Sol ilumina? Isso. Então, por exemplo, imagina você aqui, ó, né? Imagina você nessa situação. Você está aqui, ó. Nós estamos aqui. Quando você está de costa para o Sol, então você está à noite, certo? Você está à noite. Você está na face escura da Terra nesse momento. Quando você olhar para a Lua, você vai enxergar uma Lua totalmente iluminada. Totalmente iluminada. Por causa do Sol que está aqui atrás, ó. Então a luz vem do Sol, bate na Lua e chega aqui. Aqui é a Lua cheia, tá? A Lua nova, ela é uma Lua diferente. Por quê? Porque quando a Lua nova, quando a gente enxerga uma Lua nova, quando você enxerga, na verdade, quando você está voltado para a face escura da Lua. Né? Por quê? Porque dependendo da posição relativa entre Sol, Lua e Terra, você pode se encontrar numa situação, por exemplo, assim. Ó, esse desenho aqui está melhor. Tá vendo? Por que é importante você perceber isso? Porque quando você olha para esse momento aqui, ó, você enxerga exatamente em que situações vai haver eclipse solar e lunar. Para que a Lua se interponha entre o Sol e a Terra, ela tem que estar na fase nova. É aqui que tem chance de acontecer o eclipse solar, ó. Se você tiver a sorte de estar bem aqui, você vai conseguir ver o Sol escondido ali, tá? Quando é que a Lua vai passar pelo cone de sombra da Terra? Quando ela estiver nessa parte da órbita aqui, ó, tá vendo? Ó? Sobretudo aqui, ó. Quando ela estiver nessa parte da órbita, ela está toda iluminada pelo Sol. Então é a fase de Lua cheia. Então, na Lua cheia, eu tenho chance de ter o eclipse dela, porque ela está passando aqui por trás da Terra. E na Lua nova, eu tenho a chance de ver o eclipse solar. Tá? Ó, aqui dá para ver também nesse desenho meio de lado. Ó. Quando a Lua é nova, ela tem um cone de sombra que pode bater aqui na Terra. Ó, eclipse solar. É que tem que estar o alinhamento direitinho, né? Tá, ó, aqui é uma situação em que você não tem o eclipse. Aqui ela está quase entrando no cone de sombra, ó. Quase entrando no cone de sombra. Tá? Tudo bem? E tem uma outra coisa, né? Que isso a gente vai falar mais na parte de gravitação, na aula de gravitação. Porque nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito na internet da ideia de superlua, né? Você tem várias colorações, ela fica de cores diferentes. Tem a Blue Moon, a Red Moon, não sei se vocês já viram isso. A superlua é um momento em que a Lua se aproxima da Terra. Né? Porque a órbita da Lua em relação à Terra, ela também não é uma órbita circular. Então ela tem momentos de proximidade maior, né, que a gente chama de perigeu, tá? E tem os momentos de afastamento, que é o apogeu.
Então, quando a Lua se aproxima mais da Terra, você consegue observá-la num tamanho maior e até o brilho, né? Na superlua, ela chega a ficar 17% maior em termos de visualização e o brilho dela chega a 36% maior, mais intenso, por conta dessa. Agora, aí você imagina, né? Para quem acredita nisso. Eu confesso que eu acredito um pouco, tá? Só um pouco, bem little bit. Você imagina a interferência desses campos gravitacionais no planeta, né? Não só nas marés, mas na energia do planeta, cara. A Lua se aproximando, se afastando. Se essa força consegue deslocar maré, né? Porque quando ela passa mais próxima da Lua, da Terra, basicamente ela puxa a maré para cima. Puxa a água para cima por gravidade mesmo, né? Então você tem uma elevação das marés. Tudo bem? Então, resumindo, eclipse solar. Qual a chance de ter eclipse solar? Lua nova. Ela vai se interpor entre os dois. Eclipse lunar. Cheia. Tá? Beleza. Sem contar, né, gente, as possibilidades de eclipses parciais, né, aqui, ó, nessas regiõezinhas, por causa da penumbra, né, que a gente acabou de ver ali no outro desenho. Cara, nem duvido, viu, velho? Nem duvido, nem... Mas, Dan, pior que minha priminha nasceu na superlua e aquela azul que teve. Eu falo, cara, eu não falo nada não, porque, cara, essas energias são muito fortes, cara. É muito forte. É muito forte. Fase da Lua é um negócio muito forte. Tudo bem. Belezinha? Podem tirar print para a gente falar agora de uma aplicação. O Enem gosta dessas coisas de tecnologia, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos primórdios da fotografia, né? A tal da câmara escura. Você tem relatos, gente, até da época de Aristóteles, dessa câmara escura. Embora a câmara escura tenha sido feita mais assim, de forma mais intensa, no século XIX, né? Século XVIII, século XIX. A câmara escura é um negócio em que você consegue ver através de um buraco, tá? Tem vários tipos de câmaras escuras, né? Tem até uma figurinha, deixa eu ver se tem uma foto aqui. Ó, essa foto aqui ela tá mais legal para vocês verem o que ela faz. Talvez alguns de vocês já tenham visto uns negocinhos bem antigos que você botava o olho e via só uma fotinho, né? É mais ou menos isso. Não é bem a câmera escura, mas é a ideia. Ó, aqui o que o cara está fazendo? Ele está olhando uma imagem lá do outro lado. Tá? Essa imagem ela está passando por um orifício, um buraquinho. Um buraquinho bem pequenininho. Puta, tinha isso ainda aí, cara? Isso é super antiguinho, né? Eu lembro que até minha pré-adolescência assim, a gente tinha bastante em casa também. Depois foi quebrando e tal. É muito louco aquele negócio. Você olha só, é uma fotinho só. Você tira a borda, né? Coloca a foto ali, né, e coloca. A câmara escura é diferente. O que ela faz? Ela captura a imagem através de um buraquinho. Tá? Aqui está um desenho da ideia da câmara escura. Ela é uma caixa. Essa parte aqui do fundo, ela é um tipo de uma situação onde você possa projetar uma coisa, uma tela. Você pode projetar uma imagem. Tipo uma tela fotossensível. Tá? Aí você tem um buraco aqui. Você focaliza um objeto e a imagem do objeto fica projetada aqui. Tá? A curiosidade da câmara escura é que ela fica de ponta cabeça, a imagem. Né? Isso acontece justamente por conta do desenho que vocês estão vendo aqui. Né? Aqui você tem uma fonte de luz extensa. Tá? Qual que era a limitação da câmara em si? Esse buraco aqui, ó, ele tem que ser um buraco muito pequenininho. Por quê? Se o buraco for muito grande, a imagem fica distorcida. Né? Tipo, você não consegue fazer isso se você fizer um rombo numa caixa de papelão. Tem que ser um buraco bem pequenininho. Tipo uma agulhinha, assim. Tá? Geralmente, quando o exercício cobra alguma coisa de câmara escura, ele vai cobrar de vocês a relação da imagem com o objeto. Tá? Que é o que a gente vai chamar depois lá na equação de Gauss, né, de equação do aumento linear transversal. O que acontece aqui? Ó? Se você olhar para
esse triângulo ABO, tá olhando para ele aqui? Esse triângulo ABO, ele é semelhante ao A', B', O. Como é que eu consigo provar que eles são semelhantes? Porque eles têm ângulos iguais. Ó, esse ângulo aqui é alfa. Vou colocar de outra cor, né? Ó, esse ângulo aqui é alfa. E esse aqui também é alfa. Tá? Esse ângulo aqui é igual a esse, ó, alterno interno. E esse ângulo aqui é igual a esse. Então eu consigo provar que eles são semelhantes. Então eu vou escrever assim, ó. O triângulo ABO é semelhante ao triângulo A', B', O. Portanto, eles têm lados proporcionais. Então veja que P é a distância do objeto até o orifício. E P' é a distância da imagem até o orifício. Então, esse P e esse P', eles são alturas dos triângulos. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que I sobre O é igual a P sobre P'. Tá? I sobre O, perdão, é P sobre P'. Tá? Beleza? Para que você consiga estabelecer a relação entre as imagens, o tamanho da imagem em relação. Então tem exercício que ele vai te perguntar qual a distância do objeto até a câmera. Tem exercício que ele vai te perguntar qual a profundidade da câmera, sempre te dando outras medidas, né? Ele pode te dar o tamanho da imagem, do objeto, te dar o P e P' e pedir da imagem, tá? Aqui é só, deixa eu só que eu fiz uma coisinha aqui que eu inverti. É O sobre I, né? Peraí, senão fica trocado. Pardon, gente. Aqui, ó. É O sobre I. O sobre I, né? Pequenininho sobre o grandão está para o pequenininho sobre o grandão, tá bom? Beleza? Peraí, deixa eu ver aqui. É por isso que Ah, eu não sei, cara. Isso daí o Rodrigo deve saber. O Rodrigo deve saber. Qual parte que inverte a imagem? Porque a imagem ela também é projetada assim, né? Eu não sei. Qual que é a imagem? Qual que é a parte do cérebro que processa? Não é aqui atrás? O que fica aqui atrás do cérebro, da cabeça? Eu não sei. Mas tá aí uma boa pergunta. Tá bom, gente? Então, ó, O sobre I é P sobre P', tá? Ou ao contrário, I sobre O é P' sobre P, tanto faz. Então, os exercícios eles vão sempre nessa mesma toada de semelhança de triângulo. Tá? Podem printar. A parte da cor, gente, eu vou falar no exercício, tá? Ai, não sei, cara. Não, lobo occipital. Olha lá. Será que é lá que converte, que ele também inverte a imagem? Não sei. Se alguém souber, aí depois dá um toque. Senão depois vocês podem perguntar para o Rodrigo, que eu acho que ele sabe. Ó, gente, a questão da cor do corpo, ela tem muito mais explicações químicas do que a gente vai falar aqui, obviamente, né? Para a gente poder explicar a emissão de cor de corpos, tem toda a ideia de elétron, enfim. A ótica mais clássica explica a coloração a partir de um processo muito simples, né? Quando a gente ilumina, aqui você tem um esquema, achei bem legal essa foto, tirei do livro, na verdade. Você tem aqui flores iluminadas
com lâmpadas de cores diferentes. Tá? Aqui a gente vê a flor emitindo luz vermelha e verde. Tá? E aqui a gente vê a luz a planta só emitindo luz verde. Né? Então, por que a cor da lâmpada interfere? Basicamente porque a emissão de cor ela decorre de um processo de reflexão. Né? Então, aqui tem um desenho mostrando uma superfície verde, né? E essa superfície verde ela está sendo iluminada com uma luz policromática. Tem todos os comprimentos de onda nela, certo? Quando a gente enxerga a coloração verde, nós estamos enxergando, na verdade, a luz que refletiu. Né? De tal maneira que as outras cores foram absorvidas. Foram absorvidas. Então, qual é o conceito de cor de um corpo? A cor do corpo é a cor que ele emite por reflexão. Né? Então, a cor ela se refere à emissão de luz de determinado comprimento de onda, né? Por reflexão. Beleza? Então significa que aqui é o momento da gente definir o que significa a cor negra. Né? Que a gente fala da ideia de cor justamente para definir o que é a cor negra. Né? Para a ótica, o negro, na verdade, é a ausência de luz. Né? Um corpo negro, ele é um corpo que absorve todos os comprimentos de onda sem emitir nenhum. Né? Por outro lado, o corpo branco, ele reflete todos os comprimentos de onda. Né? Inclusive, é justamente nesse sentido que a gente usa muitas vezes... todo mundo já teve a oportunidade de entrar num carro e não sei se vocês sabem que a temperatura de um carro preto ela pode ficar 5 a 6 vezes mais, 5 a 6 graus maior do que de um carro branco, por conta desse efeito. Né? A roupa escura, a roupa preta, ela absorve muita radiação e você tem uma sensação de calor maior. Tá? Então, basicamente, a gente define cor como sendo o comprimento de onda que o corpo reflete. Tá? Claro que essa capacidade do corpo de refletir determinados comprimentos de onda, ela vai depender do material que o corpo é feito. Então você tem pigmentos de cor, pigmentos que são substâncias químicas que vão refletir essa cor, tá bom? Beleza? Podem printar aqui. Ô Dan, você vai fazer aqueles exercícios, né? Tipo assim, tem um objeto verde, vou iluminar com uma luz azul e não sei Tem um aqui, tem um, acho que tem lá pro meio da lista tem um. Todas essas coisinhas que eu tô comentando, eu separei exercício. Eu vou meio que fazendo assim, eu pego os conceitos e vou jogando exercício. Vai ter um lá. Tá? Daqui a pouco a gente... Eu ia deixar para falar isso aqui no exercício, mas falei, não, eu vou falar aqui, que aí a gente chega lá e já discute. Tá? Bom, agora entra a parte mais geométrica mesmo da coisa, né? O estudo da reflexão nos espelhos. Né? Primeiro nos espelhos planos. Então a gente vai falar de reflexão, como montar a imagem num espelho, tá? E depois falar um pouquinho da translação, rotação de espelho também. É mais detalhe, mas é bom a gente falar. Então, aqui, a primeira imagem que eu coloquei aqui é a propriedade mais interessante do espelho, né? Que é o enantiomorfismo. Né? Aqui vocês estão vendo um espelho plano, mas esse enantiomorfismo ele é manifestado por qualquer tipo de espelho, quer ele seja côncavo ou convexo. A questão é que o côncavo e o convexo eles vão distorcer a imagem. Aqui eu tenho uma imagem do mesmo tamanho. Tá? Essa capacidade que o espelho tem de, primeiro, criar uma imagem. A gente fala em criar a imagem porque essa imagem ela não existe. Né? Você não consegue pegar aquela plaquinha lá atrás do espelho. Né? Embora a gente saiba que a imagem está atrás do espelho, o nosso olho ele enxerga uma coisa que não existe.
Ele está enxergando, na verdade, os raios que partiram da fonte de luz, refletiram e chegaram até os nossos olhos, tá? O nosso objetivo é tentar descrever um pouco as características desse objeto, tá? Bom, aqui tem uma foto que eu achei bem legal para a gente ilustrar a ideia de fonte primária e fonte secundária, né, que a gente já havia falado no começo da aula, tá? Por que na verdade eu estou falando sobre isso agora? Porque para você conseguir observar uma imagem num espelho, ou essa imagem tem que ter luz própria, ou ela tem que ser uma fonte secundária, né? Ela tem que ser iluminada por uma fonte primária, e aí ela reflete. Que é o que aconteceu aqui, ó. Né? Essa plaquinha, ela não é uma fonte primária. Ela é uma fonte secundária. A lâmpada está iluminando ela, essa luz reflete, vai para o espelho, e do espelho vem até os nossos olhos, tá? Então aqui a gente vê as nuvens, que basicamente são uma fonte secundária de luz, né? Você está vendo a nuvem porque a luz do sol está batendo nela. E o sol, que é uma fonte primária, tá bom? Beleza? Então os corpos luminosos e iluminados, tá? Podem tirar print. Para a gente ter um espelho decente, para a gente ter um espelho decente é boa. Para a gente ter um espelho que consiga projetar uma imagem nítida, a gente precisa fazer com que a superfície desse espelho seja polida, tá? Polida por quê? Porque existem dois tipos de reflexão, né? Quando a luz incide numa superfície e ela reflete, dependendo da rugosidade dessa superfície, os raios eles podem sair todos alinhados. Então veja, por exemplo, uma situação aqui, ó, nessa figura da esquerda. Imaginem que esses raios que vocês estão vendo aqui vêm do Sol, tá? Emitindo raios paralelos. Quando a superfície é totalmente lisinha, os raios incidem e refletem e saem paralelos. A gente vai discutir isso aqui que é bem importante, tá? De tal maneira que a imagem que você vai ver aqui, ela é exatamente aquilo que o objeto é. É uma imagem muito nítida. Só que quando a superfície ela é deformada, os raios acabam batendo e eles acabam se difundindo, se espalhando. Então você não vê a nitidez, né? O exemplo mais simples para você constatar isso é olhar para você numa colher, né? A colher, por mais polida que ela seja, por mais polidinha que ela seja, ela não chega perto de um espelho. Então você vai ver a imagem, porém ela é meio borradinha, tá? Então não é à toa que os espelhos são feitos de vidro, né? Que é um material extremamente liso, praticamente não tem porosidades, e aí na parte posterior, né, eles colocam uma camada de prata metálica. Essa prata, ela se deposita naquela superfície extremamente lisa, e vira um filme mesmo de prata, né? Eles depositam aquela prata ali com um processo químico mesmo, eles precipitam, tem toda uma reação, muito louco de ver fazendo espelho. Depois se vocês tiverem tempo, tiverem saco, vai no Manual do Mundo, que tem vários vídeos interessantes lá, né? E lá tem eles fazendo espelho. É muito louco. Eles colocando assim, você tem que provocar uma reação com a prata, porque a prata que eles usam para fazer o espelho, gente, é uma prata iônica, é a G+. Então ela vem na forma de sal. Então ele joga um líquido que é transparente no vidro. E aí ele provoca a redução da prata. Ela vira prata metálica. Aí você vê o vidro aparecendo. Assim, é muito doido. É uma imagem bem interessante. Tá? Esse desenho é o desenho que a gente representa um espelho. Tá? Aqui, esses tracinhos, é só para meio que dizer assim, olha, isso aqui é o lado de trás do espelho. Isso aqui é o lado de trás do espelho. Aqui é a superfície refletora. Então o raio bate, pum, e volta. Pum. Tudo bem? Beleza. O que é fundamental para a gente trabalhar com criação de imagens no espelho? Saber as regras de incidência e reflexão. Como é que funciona essa dinâmica?
Quando a luz bate, mas ela bate como? E volta como? Tá? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você tem duas leis de reflexão, tá? A primeira lei que visa, na verdade, facilitar a nossa vida. Tipo assim, o que são coisas coplanares? São coisas que estão no mesmo plano. Então, por exemplo, a minha mão aqui é um plano, tudo bem? Se eu colocar a caneta em cima da minha mão e colocar uma outra caneta em cima da minha mão, elas estão sobre o mesmo plano, tá? Os raios de luz que vão incidir e que vão refletir estão no mesmo plano, tá? O que isso significa? Você pode desenhar isso numa folha de papel, tá? Você consegue construir imagens num plano, tá? O raio bate e volta, então você vai começar a desenhar, tá? Outra coisa importante é o conceito que na ótica persegue a gente, né? Que é o conceito de normal. A gente já fala de normal lá na física, né? Só que lá na física a gente fala da força normal. Aqui nós estamos falando de uma reta chamada normal, tá? Essa reta normal, ela é traçada sempre a partir do ponto onde a luz incide. Então, toda vez que você for construir uma imagem num espelho e tal, e você observar a luz incidindo num ponto, daquele ponto você vai traçar uma normal. O que é a normal, para quem não lembra? É uma reta perpendicular ao plano, que é o espelho, né? Quando a luz bater na água, você vai traçar uma normal na superfície da água. Quando a luz bater num prisma, você vai traçar uma normal na superfície do prisma, tá? Essa normal ela vai te ajudar a desenhar o raio que incide e o raio que reflete, tá? Quando o raio incide, ele incide com ângulo, tá? Quando ele reflete com ângulo, tá? A segunda lei da reflexão é justamente dizer que I igual a R. Quer dizer, se ele incide com 30, ele reflete com 30. Tá? Beleza? Eu vou cometer uma inconfidência bem rápida aqui. Eu confesso que quando eu fui preparar essa aula para vocês, eu falei assim, eu quero provar isso para eles. Eu desisti, porque eu não entendi. Eu procurei na internet, eu simplesmente não entendi. É uma matemática pesadíssima para provar que isso aqui é verdade. Uma coisa é você medir no laboratório. Você consegue medir no laboratório isso. Agora, provar matematicamente é um negócio que, olha, eu falei, não, deixa. Acho que não vem ao caso, tá? Beleza, não vai agregar nada à nossa vida. Então, basicamente, está aqui a tua única aceita que dói menos, né? Basicamente, aceita que dói menos, exatamente. Basicamente, gente, isso aqui é a única ferramenta da aula. É a única ferramenta da aula. É claro que você vai ter técnicas para usá-la, tá? Beleza? Seguindo os slides aqui. Vamos tentar entender um pouco a história da imagem virtual. Que isso é uma das coisas que a gente, se você parar para pensar, por que ela é virtual? Né? Muitas vezes você pergunta para o professor de física, professor, o que é uma imagem virtual? Ele vai te responder normalmente assim, é uma imagem que não pode ser projetada. Essa é normalmente a resposta padrão. Aí você fica pensando, peraí, como assim não pode ser projetada? Mas tem imagem que pode ser projetada? Tem. A imagem que sai de um projetor, por exemplo. Né? O que acontece? A imagem virtual, ela não pode ser projetada porque ela está dentro do espelho. Você não vai conseguir projetá-la numa tela. Tá? Embora existam imagens produzidas por espelhos que podem ser projetadas. Não por espelho plano. Mas por espelho côncavo você consegue projetar a imagem. Você pode fazer um espelho, você pode pegar um objeto, colocar na frente do espelho, colocar uma tela e você vai ver a imagem dele fora do espelho. A imagem real é uma imagem que ela se forma fora do espelho, não dentro, tá?
Por que o nosso cérebro tem essa sensação de que tem uma coisa dentro do espelho? A gente sabe que não tem, óbvio, né? Mas o nosso sistema que processa as informações, como vocês falaram aqui, ele olha para uma coisa dentro do espelho, né? Então, o que acontece? Para que você enxergue um objeto, a luz tem que sair dele, tipo, então aquela história, né, dele ser uma fonte primária ou secundária de luz. Essa luz, então, imagina para você enxergar esse pontinho aqui, ó, da maçã. Vai sair um raio de luz do pontinho, vai chegar no seu olho, seus cones e bastonetes vão ser estimulados, vão transmitir impulso nervoso para o nervo óptico e vai até o lobo occipital, que agora eu aprendi, é no lobo occipital. Tá, obrigado. Beleza. Isso é o que acontece. Então, e o teu cérebro, ele vai ver uma imagem real. Né? Ele olha para aquilo e fala, bom, aquilo é uma maçã. E você sabe que ela está ali na sua frente. Tudo bem. Só que quando você se coloca diante de um espelho, a coisa muda. A coisa muda. Eu vou trocar aqui o slide. Depois, se vocês quiserem, me peçam, eu volto. Deixa eu mostrar para vocês esse outro slide aqui. Ó. Aqui você tem uma figura onde você vai enxergar a maçã pelo espelho. Tá? Eu quero enxergar a maçã pelo espelho. Então, o que tem que acontecer com a luz? A luz sai do pontinho lá da maçã, bate no espelho, reflete segundo as duas leis da reflexão e chega no teu olho. Tudo bem? Estimula seus cones e bastonetes, impulso para o nervo óptico, lobo occipital. Só que o teu lobo occipital não sabe que o raio fez isso. Pum. Pum. Ele acha que o raio veio em linha reta. Ele veio daqui, ó. Então, aquela visão que você tem, na verdade, é uma interpretação do teu cérebro. É um raio que o teu cérebro acha que veio lá de dentro. Ele cria aquilo. Ele cria aquilo. Ele cria aquela imagem dali. Claro, ele cria se baseando num estímulo luminoso. Né? Para que você consiga ver a maçã, a luz teve que sair dela, bater no espelho. O problema é que essa imagem ela é uma imagem ilusória. Nesse sentido. Por isso que eu chamo ela de virtual. Tá? E aí entra um ponto muito interessante. Por quê? Para você colocar a imagem aqui atrás do espelho, você vai fazer o tal do prolongamento dos raios. Então veja que desse ponto aqui, ó, o cara desenhou 2 raios. 2 raios. É fundamental você desenhar 2 raios. Os raios vão bater e refletir, certo? Tá? Aqui, ó, você imagina que a tua normal, ela tá aqui, ó. Então o cara tá incidindo aqui com o ângulo I da normal e voltando com o ângulo R. Tá? Então teria que ter bem esse detalhe. Por isso que eu falei para vocês que muitas vezes o cara dá uma folha quadriculada para você fazer o desenho. Tá? Beleza. O que você faz? Para você descobrir onde você vai ver esse ponto, você projeta esses raios. Você faz isso aqui, ó. Os 2 raios. Aqueles 2 raios emitidos, você prolonga. E o ponto de encontro deles é o ponto onde você vai enxergar aquela imagem. Tá? Beleza? E aí acontece uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês conseguem perceber que este triângulo, ó, esse aqui, ele é idêntico a esse, ó. Ele é idêntico. Por que isso é importante? Porque daqui a gente tira um comportamento muito importante, é padrão do espelho plano. A imagem que o espelho forma, ela está em relação ao espelho à mesma distância que o objeto. Eles são simétricos. O objeto e a imagem, eles são simétricos. Então, por exemplo, se você estiver a 1 metro do espelho, a tua imagem vai estar 1 metro atrás do espelho também, para o teu cérebro. Né? Para o teu cérebro. Você vai enxergar ali uma distância igualzinha. Tá? Todo mundo já se colocou na frente do espelho e sabe que isso acontece mesmo. Você vê, parece que é simétrico, é uma coisa exatamente dupla. Tá? Beleza? Então deu para entender a história da imagem virtual? Toda vez que você conseguir desenhar uma imagem
por prolongamento de raios, essa imagem é virtual. Tá? A imagem real, ela é obtida quando os raios se encontram. Então, por exemplo, se esse raio aqui, ó, encontrasse esse, você teria uma imagem. O que acontece na prática? Os raios, eles só se encontram fora do espelho. Por isso que as imagens reais, elas são projetáveis. Elas se formam fora do espelho. Se você botar uma tela, você consegue projetar. Como as imagens virtuais, elas são obtidas por prolongamentos que não existem, ela é feita atrás do espelho. Ela não pode ser projetada. Então, vira aqui uma decoreba. Se eu encontrar um ponto por prolongamentos, imagem virtual. Para qualquer tipo de espelho. Espelho esférico. Se eu encontrar um ponto por raios de verdade, a imagem é real. Tá? Beleza? Perguntas até aqui, gente? Se vocês quiserem que eu volte no outro. É uma aula que exige bastante ótica da gente, né? Nossa, que piada estúpida, cara. Desculpa aí, galera. Pardon. Beleza. Olha aqui, ó. Por que você se sente enganada? É tudo mentira? Ah, isso é uma na verdade, é a história do mito das cavernas, né, gente? Da caverna. Será que tudo que está acontecendo é o que está acontecendo mesmo? Ou é uma percepção interna nossa? Vocês já pararam para perceber se isso tudo é assim mesmo, cara? Momento de crise existencial. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Matrix nunca fez tanto sentido, gente. Não tem, nossa. Ó, continuar aqui. Isso é porque a gente não teve aula de espelho ainda, né? De espelho Continuar aqui, esférico. senão a gente entra em depressão. Cara, o Arthur falou desse negócio de solipsismo. Quando Jesus deu essa aula lá no Max, eu passei uma semana em crise. Juro por Deus, achando que tipo, tudo que eu vivia era uma realidade alternativa e nada era real. Eu acho que é bom a gente ter esses pensamentos, na verdade, né? Não para surtar, óbvio, mas para aprender, às vezes, não é sempre, relativizar certas coisas, né? É mais nesse sentido mesmo, né? Porque a impressão que você tem das coisas não é necessariamente a real. De várias coisas. Tem coisas que não tem como, né? Tipo, por exemplo... Não, deixa pra lá, vai, eu não vou falar. Eu jurei que eu não ia mais ficar com ódio no meu coração. Já ia falar dos nossos líderes. Mas deixa pra lá. Mas para algumas pessoas, tá tudo bem, né? Você vê que coisa interessante? A gente tá num caos, mas para pessoas tá tudo bem. Ó, como é que eu construo uma imagem de um ponto num espelho? Simples. Você vai para... Então, imagina, por exemplo, que essa figura, ela tenha vários pontos. São vários pontinhos. Então, eu posso pegar aqui, ó. Vamos colocar um ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, e assim por diante, tá? Quanto mais pontos você pegar, mais nítida você vai, mais fiel vai ser o desenho. Então, o que você vai fazer? Você quer saber como é a imagem projetada por um espelho plano. Para cada ponto, você vai pegar um ponto simétrico a ele do outro lado. Tá? Então, um ponto aqui tem um simétrico. Um outro ponto aqui tem um simétrico. Um outro ponto aqui tem um simétrico. Claro, repito, isso tem que ser feito com uma gradezinha. E aí você vai percebendo que a imagem vai aparecendo do outro lado. Tá? Isso, geralmente esse tipo de exercício não é muito frequente. Né? O cara querer que você desenhe a imagem do outro lado. Tá? Mas já teve questão, por exemplo, que apareceu, né, acho que foi no Enem ou na FUVEST, eu não me lembro, ele escreveu física e queria que você projetasse aquilo no espelho. Quando você vai fazer a projeção, você vai perceber que a imagem sai ao contrário, de fato.
Porque, ó, o ponto que está mais para a direita aqui, ó, ele vai ser projetado à esquerda. Né? O ponto que está para a esquerda aqui, ó, ele vai ser projetado para a direita. E é justamente por causa disso que a imagem ela é invertida. Invertida não de ponta cabeça, né? Ela é enantiomórfica, tá? É justamente por conta dessa simetria que a gente consegue observar o enantiomorfismo no espelho, tá? Beleza? Aqui tem uma brincadeirinha para a gente desenhar, ó. Então imaginem que eu queira desenhar como é que isso é projetado no espelho. Tá? É um tipo de questão para vestibular, assim. Ó, o cara montou e quer que você desenhe. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns pontos. Então eu vou pegar aqui, ó, este ponto e vou projetar ele aqui. Então veja que ele está 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Aqui, ó. Esse é o ponto. O segundo ponto, ele está 2 casinhas para trás. Opa, ixi. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O segundo ponto, ele está 2 para trás. Tá 7 casinhas. Tá? Aí eu vou subir aqui 4 casinhas. Por que toda vez o ponto some? Olha lá. Está me perseguindo. Eu aperto um ponto, o outro some. Seria esse aqui, ó. Olha lá, vai sumir, quer ver? Não sumiu. Ah, não sumiu. Ah, é a caneta. Essa caneta tá super sensível. Tá? Então a gente vai... Aí, ó, eu vou andar 2 para fora. 2 para fora. 1, 2. Tá? E aí você monta a imagem, ó. Uma, aqui. 1, 2 para fora, né? Aqui. 2. E vai sair ao contrário. Aqui. Tá? E aí a gente observa a tal da simetria. No espelho plano, que é um espelho que não deforma a imagem, ela sai exatamente do mesmo tamanho. Né? A gente fala que é do mesmo tamanho, só que enantiomórfica. Tá? Lá nos esféricos a gente vai ter as imagens maiores do que o objeto, as imagens menores e as imagens de ponta cabeça, invertidas. Né? Quando a imagem é feita dessa forma mesmo, né, você está olhando para a imagem, ela não está de ponta cabeça, a gente fala que a imagem é direita. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver como é que está de horário aqui. Já estou quase terminando aqui a teoria. Eu queria só, antes da gente fazer o intervalo, queria mostrar só então essa imagem aqui, ó, esse slide, que é o resumo do que eu contei de espelho plano. Tá? O objeto e a imagem, quais são as características, né, do sistema? Estão à mesma distância do espelho, que significa que eles são simétricos. A imagem tem o mesmo tamanho, beleza? E ela é virtual. Virtual barra enantiomórfica, tá? Que é essa história de você observar as letras invertidas. Inclusive, essa discussão de enantiomorfismo, ela vai parar lá na isomeria, né? Porque tem moléculas que são assim também, né? Tem essa propriedade de aparecerem na natureza como se fossem dois corpos enantiomórficos. São moléculas chamadas isômeros óticos. Tá? Tudo bem, gente? Beleza? Eu vou fazer uma pausa aqui e aí na volta a gente começa a fazer os exercícios. Aí eu comento rapidinho do campo visual e da rotação de espelhos. Tá bom? Beleza? 10 minutinhos eu volto. Prontinho, voltamos. Antes da gente fazer os exercícios, então, vou fazer mais 2 discussões sobre 2 conceitos. Né? Então, a gente falou das características da imagem de um espelho plano, como construir a imagem. Né? Então, você vai pegando cada ponto do objeto e vai traçando um simétrico,
até criar ali atrás a imagem. Um outro tipo de exercício bem frequente, esse aqui acho que é o mais frequente deles, para espelho plano, é a história do campo visual. Né? Quem dirige sabe do que eu vou falar. Tem uma região, quando a gente está aprendendo a dirigir, até para motoristas experientes acontece às vezes. Né? Você muitas vezes vai mudar de pista e você olha no retrovisor lateral. E você não vê ninguém ali. Quando você vai botar o carro, o cara é UTA! Né? Geralmente é um motociclista que está atrás, que é mais fácil dele de acontecer isso quando o corpo é pequeno. Por que isso acontece? Né? Você olha, você jura por tudo quanto é mais sagrado que não tinha ninguém, só faz aquele desculpa, né? Porque o motociclista não estava no seu campo visual. Né? O campo visual é uma região na qual você consegue ver um objeto por reflexão. Né? Então, quando você olha através de um espelho, então eu estou olhando para um objeto que está atrás de mim por um espelho, eu tenho um campo visual. Se o objeto não estiver dentro daquele campo, eu não consigo enxergar porque os raios não conseguem atingir o espelho. A questão toda é essa, né? Para que o objeto está no campo visual, quando os raios de luz emitidos por ele conseguem refletir no espelho e chegar até os seus olhos, né? E geralmente a questão ela vai nessa linha. Ele fala assim, olha, tem um observador aqui e você tem vários objetos. Qual ou quais desses objetos ele pode ver ou não ver? Depende da questão. Né? Então, qual é a dica? Para que o objeto seja enxergado, ele tem que estar dentro do campo visual. Como é que você encontra este campo visual? Aí vai um truque. É um truque. Você imagine que o espelho é uma janela. Imagina que o espelho é uma janela e que o seu observador está dentro do espelho. Então o que você faz? Você pega o observador, traça um ponto simétrico a ele e desse ponto você vai emitir retas nas extremidades do espelho. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então você pega essa medida, traça um ponto simétrico a ela aqui, que ele chama de olinha, né? Que não é, isso aqui não é observador, é um truque, né? É um recurso de desenho. Tá? Isso acontece por quê? Porque a luz se propaga em linha reta. Só por isso que você consegue fazer isso. E aí você emite os raios nas extremidades do espelho. Tá aqui o campo visual. É super simples. Tá? Se um objeto tiver aqui, por exemplo, ó, imagina que o objeto está aqui, bem atrás do cara, ele não enxerga. Ele não consegue enxergar. Por quê? Porque nenhum raio de luz vai bater aqui e voltar. Os raios de luz, por exemplo, se um objeto estiver aqui, o raio vai fazer isso, ó, tum, tum. Se um objeto estiver muito aqui, o raio vai fazer isso, ó, bate e não passa pelo cara. Então, ele tem que, qualquer ponto que você pegue daqui, você consegue traçar um raio por reflexão e atingir o observador. Tá? Tudo bem? Beleza. Não tem fórmula, não tem, é só desenho mesmo, é só régua e papel. Tá? Aqui tem um exemplo para a gente brincar, ó. Tá? Eu quero achar o campo visual desse cara. Então isso aqui é um observador. Ele está na frente de um espelho, tá? E eu quero determinar o campo visual. Então o que eu vou fazer? Opa, perdão. Peraí, gente. Eu vou ter que abrir a tela aqui, tá? Opa. Por quê? Por que não? Por quê? Descompartilhou. Voltou. Recompartilhei. Tá aqui, ó. Então olha o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o cara e traçar um ponto simétrico dele no espelho. Então ele está 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Está aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto. Tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar prolongamentos nas extremidades do espelho. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Pega aqui a régua, coloca ela aqui e mais ou menos aqui, ó, na extremidade. Deixa eu trocar de caneta aqui rapidão. Aqui. Ó, então é isso aqui, ó. Esse é um raio.
tá? Do campo visual. E agora eu vou traçar o outro. É super simples. Aqui. Só demora um pouquinho para virar a régua, tá, gente? Porque o negócio é meio lento aqui. Ó. Achei super chique esse recurso. Não, meu, eu tô amando. Eu já ia comentar exatamente isso. Muito tecnológico. Vocês acharam que eu ia cara. dar uma aula de ótica sem régua? Ah, nem fudendo. Ah, nem com reza brava. Falei, nossa, eu tenho que aprender a mexer com isso aqui é hoje. Aí, ó. Pronto. Tá aqui. Toda essa região aqui é o campo visual, ó. Campo visual. Então, qualquer objeto que esteja nessa região, ele consegue ver por reflexão. Se você colocar um objeto aqui, ó, ele já não enxerga mais. Tá? Opa, perdão. Beleza? Tá aqui. Super simplesinho. E para finalizar, essa avalanche de conceitos, né? Acho que foi a aula que a gente mais viu o conceito de todas, né? Se por um lado a gente passou 3 horas tentando entender o que é trabalho, hoje nós fizemos vários conceitos em pouco tempo, porque são conceitos bem pequenininhos, né? O outro conceito que eu queria mostrar para vocês é o conceito de composição de espelhos, né? Esse conceito ele é bem legal porque ele causa algumas coisas bem interessantes para você visualizar, né? Aqui a gente tem 2 espelhos, galera, que foram associados de maneira a formarem um ângulo entre eles, tá? E essa associação de espelhos faz com que nós enxerguemos 3 imagens, tá? Veja que interessante, ó. Essa imagem que ele chama de I1, ela é a projeção direta do espelho sobre o corpo aqui, não é? Ó? Tá aqui. Essa é a imagem que esse espelho cria. E aqui eu tenho uma imagem I2, tá? Agora, o mais interessante é a terceira imagem. A terceira imagem, ela foi criada metade por um espelho e a outra metade pelo outro. Ela é uma imagem, mas ela foi criada uma parte, ela é composta por 2, vamos dizer assim, semi-imagens, tá? O que é interessante no assunto, que é o objeto de exercício dos vestibulares, existe uma relação entre este ângulo de abertura e o número de imagens, tá? Eu vou mudar, então, essa associação aqui, ela está com os ângulos, com espelhos, associados num ângulo de 90 graus, tá? Veja aqui, ó. Veja aqui. Vocês arriscam dizer quantos graus está aqui, ó? Quantos graus deve ter a abertura destes espelhos? Vocês conseguem enxergar uma figura geométrica aqui, ó? Vocês conseguem enxergar uma figura geométrica aqui, não conseguem? Né? Isso aqui é um quadrado, não é? Ó? O objeto e as imagens estão formando um quadrado. Aqui é 90 graus, tá? Aqui você tem um objeto e 5 imagens, formando um hexágono, tá? Então, provavelmente aqui, que ângulo que a gente vai esperar? Se isso aqui é um hexágono. Vocês percebem que as figuras que o espelho vai formando, elas são sempre figuras regulares, né? Ó? Porque as imagens, elas são simétricas. Então, é como se eu estivesse enxergando um hexágono e uma circunferência em volta, tá? Olha que interessante isso aqui. Essa imagem, ela é feita a partir do próprio objeto, certo? Ó. Esta imagem também é feita a partir do próprio objeto. Só que, olha que coisa louca. Essa imagem aqui, ó, está sendo construída por metade de cada espelho. E veja que essa imagem aqui, ela é simétrica a essa, ó, no hexágono. Aqui também, ela é simétrica a essa, ó, né? Qual a sensação que dá? Que essa imagem está projetando essa outra. Mas, na verdade, não é, tá?
Porque como ela é uma imagem virtual, não tem como esse espelho projetar uma imagem que está dentro do outro. Na verdade, esse corpo, ele está projetando essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem. Tá? Então, assim, de maneira geral, o número de pontas vai determinar o ângulo. Ah, então aqui você tem 3 imagens e um objeto. Então é como se você tivesse uma figura de 4 pontas. Pega 360 e divide por 4, dá 90. Aqui. Pega aqui, ó, e divide por 6 pontas. Tá? Vai dar 360 por 6, dá 60. E assim por diante, tá? O número de imagens é dada por essa conta aqui, ó. O número de imagens projetadas pela associação é 360 por alfa, que é o ângulo, menos 1, né? O que Mas chama... não, Oi. fazendo isso, essa fórmula nesse aí que você falou, Ah, desconsiderando que é uma imagem que é do objeto, isso. ficam 3. Não daria 120? Ó, põe 90 aqui, ó. 360 por 90. 9, 18, 27, 9, 18, dá 4. Dá 4. Menos 1, 3. Olha lá, 3 imagens. Mais uma que é o objeto. Mas e da direita? Faz o da 6. direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica assim, ó. Quer ver, ó? Vamos ver. Número de imagens igual a 360 sobre alfa menos 1. Olha lá. Então, 360 sobre alfa. Opa, alfa, perdão. Tem que dar 6. Ah, tá. Então o alfa tem que ser 60 graus. Tá? Beleza. São sempre figurinhas, são polígonos regulares, né? Que a gente vai enxergando ali. Tá? Beleza? Tá. De uma certa maneira tem que meio que decorar a fórmula mesmo, né? Tem que também provar isso aqui é super difícil. Né? A matemática é pesadíssima. Você imagina a geometria que você envolve para fazer uma prova dessas. Então é meio que decorar mesmo. Tranquilo? Beleza. É isso, galera. Agora vamos para os exercícios. Let's go, exercícios. Eu vou desligar a gravação.